Olá, turma do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática hoje, dia 25 de agosto de 2020, terá como tema a unidade 7, números expressos na forma decimal. Nós iremos continuar ainda nessa unidade, beleza? E nós iremos continuar trabalhando esses dois descritores. O descritor 14, que é comparar números racionais na representação fracionária ou decimal, e o D15, resolver problemas utilizando a adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária, mesmo denominador ou denominadores diferentes, ou na forma decimal. Ok? Então, o que é que nós vamos estudar hoje? A unidade 7, números expressos na forma decimal. E o tema é comparando números na forma decimal, tá certo? Vai ser só esse tema, que vai da página 189 a 193 do nosso livro didático. Abram o livro de vocês na página 189, onde tem o tema comparando números na forma decimal. E acompanhe a leitura comigo. Acompanhe algumas situações em que são feitas comparações entre números na forma decimal. Comparar, você sabe, né, gente? O que é comparar? Ver se uma coisa é igual a outra, é maior, é menor, é diferente da outra. Primeira situação. Mariana e Gabriela têm duas cartolinas do mesmo tamanho. Observe como essas cartolinas foram divididas e coloridas. Olha aí a cartolina da Mariana, né? Ela pegou a cartolina e fez tirinhas. Se vocês observarem aí, tem 10 tirinhas, não tem? E ela pintou 4 tirinhas de azul. A cartolina da Gabriela é o mesmo tamanho da cartolina da Mariana, só que ela fez tirinhas na vertical e na horizontal, enquanto que a Mariana só fez tirinha na horizontal. Então, quando ela faz tirinhas na vertical e na horizontal, ela forma quadradinhos, não é isso? E aí, turma, ela pintou, né, 4 tirinhas, que dá 40 quadradinhos, né? Pintou de amarelo, tá certo? A cartolina de Mariana foi dividida em 10 partes iguais e as partes coloridas de azul correspondem a 0,4, que se lê 4 décimos da cartolina. Olha só, ela pegou 4 décimos da cartolina, ou seja, 4 partes pintadas do total de 10 partes, né? Isso aqui eu posso transformar em número decimal. Eu pego o número 4, que está na parte de cima da fração, e eu acrescento 0 à esquerda de acordo com o número do denominador, com o número que está embaixo na fração. Se for 10, eu acrescento um 0. Se for 100, é 2 zeros. E se for 1000, é 3 zeros. No caso aqui é um 10, né? Então eu vou acrescentar um 0. E para colocar a vírgula, porque não é o número decimal é o número com vírgula, quebrado. Para colocar a vírgula também é de acordo com o número de baixo da fração, o 10 ali. Se for 10, eu conto uma casa, que é um 0 do 10, ó. Uma casa da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, de trás para frente, e boto uma vírgula. Se for 100, eu conto duas casas, que é os 2 zeros do 100. Se for 1000, eu conto 3 casas, que é os 3 zeros do 1000. No caso aqui é um 10, então só vou contar um número, 4, e já boto a vírgula. 4 e boto vírgula antes do 4. Fica 0,4, que se lê 4 décimos. Do mesmo jeito que eu leio esse número decimal 4 décimos, eu leio essa fração ali, 4 décimos. Beleza? Isso aí foi a parte pintada da cartolina de Mariana. Agora vamos à cartolina de Gabriela. Ela, né, já a cartolina de Gabriela foi dividida em 100 partes iguais e as partes coloridas de amarelo correspondem a 0,40, que se lê 40 centésimos da cartolina. Vamos representar em forma de fração. Ela tem 40 centésimos, olha. 40 partes pintadas do total de 100. Como é que eu transformo isso aí em fração? Eu pego, aliás, em número decimal, eu pego o que está em cima, né, o numerador, e escrevo, certo? E agora eu vou completar com os zeros do 100. Porém, o número de cima já tem 2 números. Para completar e ficar do mesmo tamanho do 100, só falta botar mais um zero, né? Pronto. Agora, para colocar a vírgula, eu conto os 2 zeros do 100 da direita para a esquerda. 0 e 4 e boto a vírgula. Ficou 0,40, que se lê como 40 centésimos. Beleza?
Vamos prosseguir, ainda na página 189. Considerando que as duas figuras se sobrepõem exatamente em sua opinião, é possível afirmar que a região pintada de azul e a região pintada de amarelo representam as mesmas partes das figuras. Gente, nós não estamos vendo aqui o slide anterior, né? Então eu vou fazer um recorte aqui das duas cartolinas, da Mariana e da Gabriela. Ele está perguntando, na opinião de vocês, né? A parte pintada de azul é o mesmo tamanho da parte pintada de amarelo? Turma, vamos ver aqui, ó. Eu fiz um quadradinho vermelho, pegando a parte azul da cartolina da Mariana e a parte amarela da cartolina da Gabriela. É o mesmo tamanho, turma? É. Só está dividido em partes diferentes. A cartolina da Mariana está dividida em menos partes, a cartolina da Gabriela está dividida em mais partes. Mas o tamanho é o mesmo. Isso nos lembra até as frações equivalentes, lembram? Então a resposta aqui na letra A é sim. É a mesma coisa, é o mesmo tamanho. Vamos à letra B. Pelo que é possível observar nas figuras, você acha que 0,4 é igual a 0,40? Como é que se lê o 0,4, hein? É o 4 décimos e o 0,40, 4 centésimos. Ele está perguntando se é a mesma coisa, turma. Olha, 0,4 ou 4 décimos, né? 0,40, 40 centésimos. Gente, aqui é o 4 décimos, aqui é o 40 centésimos. Turma, será que é a mesma coisa, hein? Gente, é sim. Sabe por quê? Porque o zero depois da vírgula, e se não tiver entre a vírgula e um número, ele não vale nada. Certo? Pode ter um monte de zero. Se você ir para igualar aí os décimos ao centésimo, é só você botar um zero depois do 40, depois do 4 décimos, que vai ficar do mesmo jeito, 40 décimos, 40 centésimos. Poderia ser 400 milésimos, né? Mas no caso aí, eles são iguais. É a mesma coisa, por conta do zero depois da vírgula. Vocês vão ver mais outros exemplos a seguir, tá bom? Olha só. Quando acrescentamos ou suprimimos, ou seja, ou tiramos, né, um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Tanto faz eu acrescentar o zero, como tirar o zero. Se eu tirasse o zero lá do 0,40, ia ficar 0,4. Do mesmo jeito do outro. Se eu botasse um zero no 0,4, ia ficar 0,40, do mesmo jeito do outro. Então, não se altera o resultado, certo? Porque zero depois da vírgula é como que não servisse de nada. Isso só na parte decimal, depois da vírgula. Não estou falando antes da vírgula, porque antes da vírgula é o inteiro, tá bom? Então, cuidado. Então, olha o que é que ele diz aqui. 0,7, que é 7 décimos, é igual a 70 centésimos ou 700 milésimos. É a mesma coisa, gente. Porque se eu tirar esses zeros aí do 70 e do 700, fica do mesmo jeito 0,7. Deixa eu só tirar isso aqui. Desculpa. Fica do mesmo jeito 0,7. Do mesmo jeito, 1,500 é igual a 1,50 ou 1,5. Se eu tirar os zeros, fica o mesmo número. Porque zero depois da vírgula ele não vai fazer diferença. Se para você ter uma experiência, pega uma calculadora depois e escreve lá 1,500. 1,500. Aí soma com 2,500. Para tu ver que na hora que tu for somar, esses zeros desaparece, fica só 1,5. Porque o que vale é só os números 1,5. Zero depois da vírgula ele não vai valer. Então 2 é a mesma coisa que 2,0, 2,00, 2,000. O zero depois da vírgula some. Tá bom? Então, ok? Só para vocês terem uma noção. Abram o livro agora na página 190, que tem mais uma situação para a gente aprender. Os termômetros são instrumentos que podem ser usados para medir temperatura. Alguns termômetros têm precisão maior e podem expressar a temperatura usando décimos. O quadro a seguir mostra a temperatura máxima registrada em duas cidades brasileiras no dia 2 de janeiro de 2018. Né? Eu tenho aqui as cidades e a temperatura máxima. Eu tenho a cidade A, que a temperatura era 29,4 graus Celsius, enquanto que na cidade B a temperatura era 24,7 graus Celsius.
Como você faria para saber em qual das duas cidades a temperatura máxima registrada nesse dia foi maior? A resposta aqui é pessoal. Como é que você saberia me dizer aí, turma? Qual foi a maior aí? Foi A ou foi B? Eu não vou responder agora não, vamos passar aqui adiante. Ainda na página 190. Para comparar os números 29,4 e 24,7, podemos representá-los no quadro de ordens. Observe, eu tenho aqui, olha, lembra, antes da vírgula é o número inteiro, depois da vírgula é os números decimais, que é o décimo, centésimo e o milésimo, é a parte decimal, quebrada, tá bom? Aí eu tenho 29, né, inteiros e 4 décimos. 24 inteiros e 7 décimos. Né? Aqui está, ó. 29 inteiros e 4 décimos, 24 inteiros e 7 décimos. Vocês vejam que o número é o mesmo tamanho, né? Ele tem dois números na parte inteira, dezena e unidade, e tem um número na parte decimal, que é o decimal mesmo, que é o décimo. Comparando a parte inteira desses números, é possível concluir que 29 é maior que 24. Então, nesse caso aqui, nem precisa tu olhar para a parte decimal, tu vai olhar só para a parte inteira, gente. O que tem antes da vírgula. O 29 é óbvio que é maior que 24. Portanto, 29,4 é maior que 24,7. Podemos representar desse jeito. 29,4, sinalzinho de maior, que 24,7. Certo? Isso aqui eu consegui observar somente olhando para a parte inteira. Nem precisou olhar para os décimos, ou seja, para a parte decimal. Por quê? Porque ele já dava para me ver perfeitamente que 29 é maior que 24. Quando dois números escritos na forma decimal têm partes inteiras diferentes, o maior é aquele que tem a maior parte inteira. Então, a parte inteira aí, ele já tinha, se fosse um zero na parte inteira, eu ia ter que olhar para o decimal. Mas não é zero, é 29 e 24. Né? Então, o maior é o que tem maior, é 29. Prosseguindo, ainda na página 90, 190, terceira situação. Veja ao lado a altura de Denis e a de Danilo. Qual dos dois é mais alto? Vocês vejam aí, gente, que o Denis ele tem 1,92 m, né? Enquanto que o Danilo tem 1,45 m. Obviamente que pela figura dá para me ver que o mais alto é o Denis. Né, turma? Ele é mais alto do que o Danilo. Né? Então a resposta é o Denis. Claramente eu percebo isso, sem precisar olhar para números. Não precisaria nem ter o número deles aí, o número das medidas dele. Olhando claramente eu vejo que é o Denis e o Danilo. Que número é maior? 1,92 ou 1,45? Obviamente, se o Denis é o maior, é 1,92, né, turma? Do mesmo jeito, ó, tanto 1,92 como 1,45, agora, a parte inteira, todos os dois é 1. 1, 1. Tem como eu diferenciar pela parte inteira? Tem, não. Eu tenho que olhar para a parte decimal. 92 e 45. Não é isso? Então, e se não houvesse o desenho comparando os dois? Se não tivesse esse desenho aí, como é que eu ia saber que o número era maior ou menor? Na página 191 agora. Se não houvesse a imagem de Denis e Danilo, você deveria comparar dois números decimais, 1,92 e 1,45. Observe como esses números podem ser representados em uma reta numérica. Eu tenho aqui 1,45 e depois 1,92 na reta numérica. Na reta numérica, os dois números são organizados em ordens crescentes, da esquerda para a direita. Crescente é que está aumentando, né, turma? Observando esses números representados na reta, é possível concluir que o número 1,45 é menor que 1,92. Podemos escrever 1,45 menor que 1,92, certo? Ok? Também é possível comparar esses dois números analisando a parte inteira e a parte decimal. Como esses dois números apresentam a mesma parte inteira, comparamos a parte decimal. Olha, o que é a parte inteira? O que tem antes da vírgula. Todos os dois é 1. Dá para comparar? Não dá, é igual, né? A parte inteira. O que é diferente? A parte decimal. 45, 92. Não é isso? Então eu vou olhar a parte decimal. 1,92 é maior que 1,45. Porque 92 centésimos é maior que 45 centésimos. Tá certo? Ok? Quando dois números decimais têm a mesma parte inteira,
o maior é aquele que tem a maior parte decimal. Então, o que tu puder resolver na parte inteira, que nem nós fizemos lá nas cidades, no grau, né, da temperatura das cidades, deu para resolver entre 29 e 24, você resolve. Agora, quando não dá na parte inteira, você vai resolver na parte decimal. É do mesmo jeito, o que for maior é o maior, o que for menor é o menor. Vamos praticar um pouco mais antes de fazer nossa atividade de hoje? Então, a parte do livro a gente terminou, tá bom? Hoje. Terminou. Já vou dizer quais as atividades que vocês vão fazer. Agora, antes de fazer a atividade do livro, vamos só praticar um pouquinho mais para poder abrir a mente de vocês, tá bom? Eu trouxe algumas questões desses dois descritores. Primeiro eu vou começar pelo descritor 14. Vamos lá. Celina comprou tecido para seu vestido de quadrilha, mas só usou 0,7 do tecido. Que fração representa essa parte? Pensem aí bem rapidinho para me dar a resposta. Eu sugiro a vocês que vocês façam o seguinte. Eu não vou ficar esperando vocês responderem, né? Vocês vão dar pausa no vídeo e aí faz a resposta. Responde aí no caderno. Aí quando você responder, aí você continua o vídeo para ver se você acertou. Combinado? Então vamos lá. Eu vou fazer o que agora? Transformar o número decimal em fração. Eu vou transformar o 0,7 numa fração, turma. Ó, 0,7, que eu não estou lendo o nome dele, porque se eu ler eu já dou a resposta. Tá bom? Então eu estou chamando ele de 0,7. Como é que eu transformo o número decimal numa fração? Eu pego o que tem depois da vírgula e escrevo no numerador da fração. Depois da vírgula é o 7, né? E para escrever na parte de baixo da fração, eu escrevo o quê? Se o número, juntando antes e depois da vírgula, for dois números, dois algarismos, o denominador vai ser 10. Se for 3, é 100. Se for 4, é 1000. Nesse caso aqui são 2. Então, a fração é 10. Décimo. 7 décimos. Isso aí se lê 7 décimos. Tanto 0,7 como 7 sobre 10 se lê 7 décimos. A resposta correta é a letra B de bola. Vamos a mais uma questão para praticar. Compare os números. Agora você vai comparar, tá certo? 20,03, 21,05, 21,12 e 20,15. Como é que se lê mesmo isso aqui, professor? 20 e 3 centésimos, 21 e 5 centésimos, 21 e 12 centésimos e 20 e 15 centésimos. Tá certo? Ele quer que tu compare. Escreva-os na ordem crescente. Escrevendo-os na ordem crescente, temos... A ordem crescente, gente, é do menor para o maior, que está crescendo, né? Ele quer que tu coloque esses números do menor até o maior. Lembra que a gente acabou de ver como é que a gente pode descobrir isso? Comparando os números, você pode começar comparando pela parte inteira, que é o que está antes da vírgula, ou, se não der, você vai para a parte decimal, que está depois da vírgula. Porém, aqui nós temos uma particularidade. Nós temos dois números, olha, que a parte inteira é 20. Tá vendo? 2 é 20. Ou seja, já são iguais, né? E tem dois que a parte inteira é 21. Também são iguais. Porém, entre 20 e 21, eu já vou saber por onde é que eu vou começar. Se ele quer que coloque na ordem crescente, é do menor para chegar no maior. Quem é o menor entre 20 e 21? É o 20. Então, eu vou começar pelos números que tem 20. Certo? Ok? Depois é que eu vou olhar a parte decimal. Então, entre os números que tem 20, que é o 20,03 e o 20,15, eu vou olhar os decimal agora para saber quem é o primeiro. 0,3 ou 15. Eu já sei que eu vou começar pelos que tem 20, entendam. Porém, eu tenho que agora saber qual é o primeiro dos dois que eu vou escrever. Eu vou escrever um primeiro e o outro depois. Aí eu vou olhar para o número decimal, que tem depois da vírgula. 0,3 e 15. Quem é o menor? Né, do menor para o maior? Então eu vou começar pelo menor. O menor, vamos para a resposta, é o 20,03. Depois dele, aí vem o 20,15. Ok? Escrevi os números que começam com 20. Agora eu vou escrever os números que começam com 21. Né? Que é, pela ordem, é isso. Porém, os números que começam com 21, eu tenho que diferenciar eles. Quem é o menor? É o que tem o decimal 0,5 ou 12? O menor é o 0,5, né, turma? Então, eu vou escrever 21,05 e 21,12. Então, aqui está a ordem que eu coloquei, né, da ordem crescente. Que letra é essa? Letra
B de bola. Ok? Vamos a mais uma questãozinha. Vocês estão pausando aí para responder, né? Maria comeu 3 décimos de uma barra de chocolate. A quantidade de chocolates que Maria comeu na forma decimal é qual? Olha só, aqui eu tenho em fração o que a Maria comeu. Eu quero fazer o quê? Transformar a fração em decimal. É o contrário da primeira questão que a gente acabou de ver. Lá nós pegamos o decimal, transformamos em fração. Aqui nós vamos fazer o contrário. Pegar a fração e transformar em decimal. Como é que é, professor? 3 décimos é igual a o quê? Eu pego o número que está em cima na fração e escrevo, que é o 3. E para completar, eu vou olhar o que está embaixo na fração. Se for 10, eu boto um zero. Se for 100, eu boto 2 zeros. Se for 1000, eu boto 3 zeros. Onde é que eu vou botar esse zero? Depois do 3 ou antes do 3? Antes do 3. Eu vou acrescentar um zero. Tá faltando uma coisa. A vírgula, né? Número decimal. A vírgula eu coloco de acordo também com o denominador da fração. Se é 10, eu conto um número de trás para frente e boto uma vírgula. Se é 100, eu conto 2 números de trás para frente e boto uma vírgula. Se é 1000, eu conto 3 números de trás para frente e boto uma vírgula. No caso aqui é 10, eu vou contar só um número. O número é o 3. Coloquei a vírgula e ficou 0,3, que é 3 décimos, letra C. Tanto esse 0,3 como 3 sobre 10 eu leio 3 décimos. Beleza? Vamos a mais uma questão do D14, do escritor D14, que diz: o número 0,27 corresponde a qual fração? Eu estou lendo 0,27 porque se eu ler a forma correta dele, vocês acham a resposta bem ligeirinho. Aqui eu vou transformar o número decimal em fração. É do mesmo jeito que eu fiz a primeira questão. 0,27 é igual ao quê? Eu pego o que tem depois da vírgula e escrevo no numerador da fração. E para escrever o denominador, eu vou contar quantos algarismos tem esse número 0,27. Se ele tiver só 2, é um 10. Se ele tiver 3 algarismos, é um 100. Se ele tiver 4 algarismos, é 1000. Ele tem quantos algarismos? 3. Corresponde à fração 100. 27 centésimos. Do mesmo jeito que eu leio essa fração na letra D, eu leio 0,27. É 27 centésimo. É centésimo porque tem 2 números depois da vírgula. Se tivesse só um, era décimo. Se tivesse 3, era milésimo. Vamos agora para os exemplos do D15, que é resolver problemas. Primeiro, o quadro abaixo mostra a relação das compras que a Aline fez na padaria. Então, ela comprou isso aí, na padaria 3 Rios. Comprou um leite, R$ 2,30, uma rosca, R$ 3,80 e uma manteiga, R$ 4,10. Antes de passar pelo caixa da padaria, ela fez o cálculo de quanto gastará. Quanto a Aline deverá gastar? Turma, isso aqui você vai juntar o que a Aline comprou para saber quanto ela gastou. Você vai somar. É uma continha de mais, só que com números decimais. Vocês vão ver que não tem diferença. Só tem uma pequena diferença que vocês não vão errar por conta dela. Se você souber somar, você vai fazer normalmente. Bora armar a conta? 2,30 mais 3,80 mais 4,10. E vamos somar normalmente. 0 mais 0 mais 0 é 0. 3 mais 8 são 12 mais 1. Aliás, é 11, né? 8 mais 3 é 11, mais 1, 12. Boto 2, levo 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Ficou aí 1.200. Se fosse normal, mas ele tem uma vírgula. Vocês viram aí que todos os números têm a vírgula depois do segundo número. Então é só eu baixar a vírgula no mesmo canto. Depois do segundo número. Baixei a vírgula. Certo? Ficou aqui número 10,20, letra A. Ela gastou R$ 10,20. Vamos a mais uma questão. Num exercício de matemática, Ângela conseguiu 9 pontos e Cláudia conseguiu 6,4 pontos. Quantos pontos Ângela teve a mais que Cláudia? Olha só. Se ela está perguntando quanto uma teve a mais que a outra, a continha é de menos. Eu vou pegar os 9 pontos da Cláudia, aliás, da Ângela. Professor, mas lá na Ângela só tem 9. Você botou aí 9,0. Sabe por quê? Porque o número da Cláudia é 6,4 e eu vou ter que igualar. Para igualar, lembra da regra que nós vimos hoje? Você pode acrescentar o zero depois da vírgula ou tirar, que não vai fazer diferença. Então eu botei um zero depois da vírgula só para igualar os números. Certo? E vai ficar 9,0 menos 6,4.
0 menos 4 não dá, eu vou pedir um emprestado ao 9. O meu 0 vira 10 e o meu 9 agora é só 8. 10 menos 4 é 6, 8 menos 6 são 2. Professor, e a vírgula? Vocês viram aí que todos os números, o 9,0 e o 6,4, tem um número depois da vírgula. Então você conta um número depois da vírgula, conta um número de trás para frente e bota a vírgula. Ou baixa a vírgula no mesmo canto que ela está lá na parte de cima. Ficou que resposta 2,6. É a diferença entre 9 e 6,4. Letra A. Vamos a mais uma questão. Em Belo Horizonte, ontem a temperatura máxima foi de 28,3 graus e hoje é de 26,7 graus. De quantos graus é a diferença entre as duas temperaturas? Ele quer saber qual é a diferença entre 28,3 e 26,7. Ou seja, 28,3 décimos e 26,7 décimos. Gente, se é diferença, você já sabe que é uma conta de menos, né? Vocês aprenderam isso lá no comecinho do ano. Aliás, desde o quarto ano que a gente vê isso, né? Então, é a conta de menos, eu vou armar a conta. 28,3, 26,7. E vou fazer a continha de menos, normal. 3 menos 7 não dá, eu peço emprestado a 8. Esqueçam da vírgula por enquanto, você só vai se lembrar da vírgula no final, tá? O meu 1,13 e o meu 8 agora é 7. 13 menos 7 é 6, 7 menos 6 é 1, 2 menos 2 é 0. Certo? Para botar a vírgula, professor, para botar a vírgula, você conta uma casa do jeito que estão os números, um número e bota a vírgula. Ou baixa a vírgula no mesmo canto que é. Certo? Esse 0 antes da vírgula ali, gente, não vale nada. Já até apaguei ele aqui. Ficou o quê? 1,6 é a diferença. Letra B de bola. 1,6 graus. Prosseguindo, vamos a mais um exemplo, o último. Carolina vai comemorar seu aniversário com um churrasco. Veja a quantidade de carnes que ela comprou para churrasco. Quantos quilos de carne ela comprou? Eu tenho aí, olha, deixa eu ver se eu sei o que é. 5,75 quilogramas de picanha, 2,54 quilogramas de coração de galinha e 3,82 quilogramas de asinhas de galinha. Então, ele quer saber quanto foi de quilo de carne que ela comprou. Eu vou fazer o quê, turma? Menos? Mais, né? Vou juntar tudo isso aí. Então, bora armar a continha. 2,54 mais 5,75 mais 3,82. Então, vamos somar normal. Esqueça da vírgula. Depois é que você bota a vírgula. 4 mais 5, 9. E mais 2, 11, né? Bota um, leva o outro. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 8 dá 21. Boto 1, levo 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. 1.211 quilos, professor? Agora te lembra da vírgula. Mandei te esquecer, mas agora eu estou mandando você se lembrar. Porque para somar, você não vai mexer com a vírgula. Agora, quando você chega lá no resultado, você precisa botar a vírgula. Vocês estão vendo que todos os números têm dois números depois da vírgula. 54, 75, 82. O resultado vai ser a mesma coisa. Então, tu vai botar a vírgula onde? Depois do 11, né? Aliás, antes do 11. Depois do 12 e antes do 11. Porém, tu pode fazer a mesma coisa. Baixar a vírgula no mesmo canto. Mesmo cantinho. Então, ela comprou 12 quilos e 11 centésimos. Né? 12,11. Letra D de dado. Ok, turma? Agora vamos para as orientações. Isso ali foi só para a gente praticar antes de fazer as atividades. Vamos para as orientações para a aula de hoje. Vocês vão fazer as atividades no livro didático, tá certo? Mas vai ter outra atividade extra, já eu digo. Assista esse vídeo completo, né? A primeira coisa, assista esse vídeo completo, certo? Antes de tudo. Depois vocês vão resolver a atividade no livro didático, que tem como tema comparando números na forma decimal, que é lá na página 191 e 192. Depois você vai resolver também a atividade no livro didático comparando preços, lá na página 193. Então, do livro hoje, turma, só é 3 páginas, só isso aqui. Porém, eu vou também passar, né? Vocês vão resolver também uma atividade que eu irei colocar no grupo do WhatsApp. Além dessas 3 páginas do livro, tem uma outra atividade no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, é 2 coisinhas hoje. Página do livro e do grupo do WhatsApp. Esperem que eu vou já colocar. Façam sozinhos, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta para o papai, a mamãe, mas não para eles fazerem para vocês, senão você não vai aprender nunca.
O grupo ficará fechado até às 15 horas, certo? E depois vocês vão devolver as fotos de todas as páginas respondidas do livro até às 16 horas no grupo do WhatsApp. Vocês vão devolver as 3 páginas do livro e mais a atividade que eu vou colocar no grupo. Não esqueça, é 2 coisas. Procurem tirar fotos legíveis, não muito claras, né, nem escuras demais, para que a gente possa compreender as respostas. A partir de agora, turma, isso aqui é novo, presta atenção. A partir de agora, toda atividade que for feita no livro didático, vocês deverão colocar o nome de vocês completo em cada página do livro didático que você for responder. Coloque bem em cima, lá em cima. Em cada página que você for responder no livro agora, a partir de hoje, você vai botar seu nome completo lá em cima. Tá bom? Que é para mim não ter dúvida que aquela resposta, aquela atividade é sua e não de fulano ou de ciclano. Tá bom, turma? Então, quem esquecer, né, vai levar uma carãozinho do professor. É o jeito, né? Então, não esqueçam. Fez a atividade? Bota teu nome completo lá em cima do livro. Tá ok? Quando for postar as fotos das respostas no grupo do WhatsApp, vocês precisam identificar, fazer a identificação correta. Como é? Atividade de matemática, né? 25/8/2020, data de hoje. E o nome de vocês completo, tá certo? E o nome do professor também completo. Lembre-se, além da atividade do livro didático hoje, né, nós temos outra que vocês deverão mandar a foto dos cálculos e do gabarito. Então essa que eu vou colocar no grupo, eu quero a fotinha dos cálculos que vocês vão fazer no caderno e o gabarito também, certo? Bota lá, primeira, segunda, até a 8ª questão, que eu acho que são 8 questões. Aí você bota, primeira questão, qual foi a letra que você marcou e tal. Então, faz os cálculos, lembrando que resultado sem conta não vale de nada, tá certo? E depois das 16 horas será postado o link da correção que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Outra coisa, eu vou lembrar vocês novamente, para depois você não levar falta e ficar achando ruim porque levou falta. Você mandou sua atividadezinha no grupo bem bonitinha, respondidinha, acertou tudo? Ótimo, mas ainda não valeu sua presença. A presença só vale se você assistir a aula de correção, porque vocês já estão cansados de saber como é a rotina das aulas de matemática. Primeira coisa, o que é que o professor faz de manhãzinha? Coloca essa aula aqui para vocês, que é a aula explicando o conteúdo do dia. Para vocês aprenderem o conteúdo para fazer a atividade. Depois vocês vão fazer a atividade do livro ou que eu coloquei no grupo. Depois é para mandar a resposta da atividade no grupo, através de foto. E o 4º ponto é correção. O professor lá no finalzinho do dia bota um vídeo de correção da atividade do dia que vocês têm que assistir. Então só vale a presença quem participar dos 4 momentos da aula. Ou seja, fizer a aula completa. Só fez a atividade, mas não corrigiu, é como você está na sala de aula, não serve de nada. Tá bom? Então tá avisado para depois não dizer que não foi explicado. Tá bom, turma? Então boa sorte aí. Boa sorte a todos, né? Boa aula, um ótimo dia, tá certo? Para todos vocês. E não esqueça, terminou de assistir essa aula, clica lá no gostei, né, da aula, se inscreve no nosso canal, ainda tem gente que não se inscreveu, tá bom? E daqui a pouco, além da atividade do livro, eu vou colocar a atividade no grupo, outra atividade, tá certo? Do mesmo conteúdo. Um ótimo dia para vocês, uma ótima aula e até mais tarde na aula de correção.